A discussão sobre a possibilidade de interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016 pairou sobre o debate público quanto a Trump nos Estados Unidos desde o primeiro mandato. É um argumento que, segundo os democratas, tornava ele comprometido, um presidente ilegítimo. Do lado republicano, o argumento era que isso era de um sistema de justiça parcial questionável. Agora, desde sexta-feira, esse caso tem se desdobrado com o fim de sigilo de documentos e, aparentemente, dizem oficiais americanos, uma judicialização próxima, levar a coisa para a justiça. O contra-argumento é de que as novas acusações são frágeis, com pouca coisa nova depois de investigações anteriores. A gente vai discutir agora a notícia, o que ela significa e depois o que diz a oposição. É o seguinte, vocês vão ver as imagens aqui ao meu lado. Na sexta-feira, a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, divulgou um documento com mais de 100 páginas. Ela diz que o que tem ali revela que Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, e altos funcionários, altos oficiais do seu governo, teriam manipulado informações para prejudicar o primeiro mandato de Trump. O caso foi conhecido como Russiagate. Isso tem a ver com, para quem acompanhou na época também, as investigações apelidadas Crossfire Hurricane. Crossfire Hurricane. Aí é o release de imprensa que vocês estão vendo do meu lado, é o que vem do ODNI, o escritório da diretora de inteligência nacional. Segundo o documento de Gabbard, a administração Obama teria apurado que a Rússia não afetou a contagem de votos na eleição de 2016 por meio de ataques cibernéticos, e que a influência russa não era o que originalmente se pensava, mas que mesmo assim houve uma decisão deliberada daquela administração de manter a narrativa de acusação e de trabalhar para que fosse amplamente divulgada por democratas e pela mídia na época. Isso é o que acusa Tulsi Gabbard ao divulgar esses documentos, a diretora de inteligência nacional. Ela afirmou até agora evidências, aspas para ela, de uma conspiração traiçoeira do governo Obama para fabricar a informação de que a Rússia teria ajudado Trump a vencer as eleições. O documento que foi divulgado cita o uso de um dossiê preparado por Christopher Steele. Ele é um analista de inteligência britânico que foi contratado, então, por pessoas ligadas à campanha de Hillary Clinton. Segundo Gabbard, esse dossiê era sabidamente pouco confiável e mesmo assim foi levado em consideração pelo FBI. Tem um contra-argumento quanto a isso, a gente vai passar em breve pelo que diz a oposição. A diretora pediu que, além de Obama, todos os nomes citados no documento sejam investigados e julgados. Isso inclui os diretores da CIA e do FBI. O James Clapper é um nome super polêmico aí que vem dessa era do governo Obama. A diretora Gabbard classificou o caso como um golpe que durou anos para derrubar Donald Trump. Ela deu uma entrevista à Fox News e explicou os próximos passos. A gente tem aqui o que falou Tulsi Gabbard. Vamos conferir então a diretora comentando o caso na Fox News. No one, no matter who they are, no matter how high up they are, or how powerful they may be, no matter who the intelligence officials or professionals were who were a part of this treasonous conspiracy, there must be accountability. The truth must be shown to the American people in order to ensure that there is this faith and trust and integrity in our democratic republic for the sake of the future of our country. O futuro do nosso país. Agora cabe à Procuradoria-Geral, a Procuradora-Geral Pam Bondi e Attorney General, lá é mesmo cargo, Ministra da Defesa, Procuradora-Geral, eles somam tudo em Attorney General, cabe a Pam Bondi, que ocupa então a cadeira, e ao novo diretor do FBI, o Kash Patel, reunir provas e decidir se vai haver então um indiciamento, acusação formal. Desde sexta-feira, Trump tem feito várias publicações sobre o documento de Gabbard na rede social Truth Social. Numa delas ele até postou um vídeo que começa com momentos em que políticos democratas, entre eles o Obama e o Biden, dizem que ninguém está acima da lei. Então é uma coisa que vem aí ironizando. Não sei se temos o vídeo, se a gente tem, pode colocar na tela. Tá aí então, ele reúne vídeos de uma série de democratas falando que ninguém está acima da lei. E a gente está vendo aí Warnock, uma série de senadores, todos os democratas falando que ninguém está acima da lei. Colocar até um vídeo aí do John Travolta no Pulp Fiction ali na frente. Estamos vendo aí o Hakeem Jeffries, que agora lidera os democratas no Senado. É todo o establishment democrata comentando a respeito do assunto e a coisa fica sob essa ótica. O Biden, repetidas vezes, e colocou até aí os memes. Trump não poupou aí os memes ao fazer graça a respeito do caso. Isso foi o que foi divulgado. Na sequência, falou de Obama preso também, compartilhou memes aí até dizer chega. A gente tem até uma publicação nova do Trump que saiu instantes antes da gente entrar ao vivo. Ele colocou uma coisa que foi também citada anteriormente por outros comentaristas, o Victor Davis Hanson. É um deles, que é um comentarista, um historiador militar muito respeitado nos Estados Unidos, mas tradicionalmente um cara, para a gente ter aqui o esclarecimento para o público, que tem tomado o lado republicano.
o Trump publicou o seguinte ao falar a respeito do assunto logo antes de entrar no ar. Ele falou que isso fazia o Watergate parecer coisa pequena. Disse que fazia o Watergate parecer coisa pequena. A gente vai ler o tweet na íntegra. Watergate, perto disso, é small potatoes, coisa pouca. O Victor Davis Hanson, um senior fellow na Hoover Institution, disse: eles foram pegos, a evidência é irrefutável. Eles deveriam todos ir para a cadeia ou isso nunca vai parar. Ninguém vai acreditar na evidência, que é overwhelming, que é, olha, acachapante. Make America Great Again. Ele conclui então a publicação com o slogan de campanha Make America Great Again. Muito bem. Seguindo nisso, a gente vai relembrar o que foi o caso Russiagate e tentar dar contexto para isso, para que você consiga também navegar esse cenário. Então, durante a campanha de 2016, lá atrás, quando Trump estava enfrentando Hillary Clinton, houve suspeitas de interferência da Rússia nas eleições. Trump e a equipe foram acusados de envolvimento em ataques cibernéticos contra o Partido Democrata e o uso de perfis falsos nas redes sociais operados por, aspas, uma fábrica de trolls na Rússia. Uma fábrica de trolls na Rússia. Os aliados da Hillary Clinton contrataram o ex-espião britânico, o Christopher Steele. A gente falava agora há pouco do dossiê Steele, que foi citado no meio de tudo isso. Foi produzido esse dossiê com alegações de conluio entre Trump e a inteligência russa. O material foi considerado controverso e frágil de provas, mas mesmo assim influenciou as primeiras etapas da investigação oficial. Julho de 2016, o FBI abriu o inquérito que foi conhecido como Crossfire Hurricane, e isso durou até maio de 2017. Para quem acompanhou política americana, Crossfire Hurricane, Miller Report, Nunes Memo, esses nomes são todos relatos a essa investigação. No relatório final veio então a confirmação de que a Rússia teria interferido nas eleições para favorecer Trump, mas assim como foi com Christopher Steele, o FBI não encontrou provas suficientes de que houve uma conspiração criminosa com a campanha republicana. A acusação tem algumas nuances, tá? E a gente já vai passar por isso em mais detalhes. Mas que não houve interferência em termos de hackear coisa de urna, hackear sistema eleitoral, é uma coisa que é relativamente consenso. A dúvida é até que grau houve tentativa, e a acusação mais grave e que fica no centro desse debate é outra, de se houve um conluio consciente. Há investigações que falam que a Rússia interferiu à revelia do conhecimento da campanha de Trump para tentar manipular, né, publicações online, para agir com trolls. Isso é até menos controverso. Uma das coisas que fica aí no ar é quanto a se houve ou não alguma espécie de conluio, e isso poderia ser o que de fato queimaria o presidente americano. Até agora, todas as investigações que foram realizadas, são 4, se a gente incluir essa da Tulsi Gabbard, salvo engano, ficam aí, não chegam a conseguir afirmar isso. Então houve esse escândalo sem provas robustas que levou até a queda de um dos principais nomes do governo Trump, que era o general Michael Flynn. Ele foi nomeado para o Conselho de Segurança Nacional, ficou 22 dias, foi acusado de mentir ao FBI sobre conversas com o embaixador russo sobre sanções e acabou saindo do cargo. Esse foi também um dos casos mais polêmicos, e o Flynn acabou sendo solto no final aí do mandato anterior de Donald Trump. Virou um dos caras que criticava o que era de corrupção em Washington, Deep State, e um apoiador ferrenho do Trump nesse sentido. Depois, John Durham também teve outra investigação do caso com um procurador especial. Ele divulgou um relatório em 2023 sem condenações significativas, mas disse que o FBI tinha tido uma condução parcial do caso e usou 2 pesos, 2 medidas quando se compara com casos envolvendo democratas. Bem, depois teve até viralização de meme com Obama atrás das grades. Teve uma publicação falando que o próprio Obama foi quem inventou a frase Rússia, 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 a corrupta Hillary, o sonolento Joe Biden. Trump não poupou aí a sua retórica padrão, sobrou crítica para todo lado. Muito bem, isso é um lado desse argumento e é uma das coisas que repercute ferrenhamente aqui quando a gente fala de Estados Unidos, quando a gente fala da questão da política americana, do escândalo Russiagate. Agora, para todo mundo tem em mãos... Pera, antes da gente prosseguir, a gente tem o vídeo do Victor Davis Hanson, disso dos Small Potatoes. Tá vendo aqui que a gente... talvez a gente tenha o vídeo do Victor Davis Hanson. Se a gente não tem, a gente pode seguir. Não temos? Bom, então eu vou seguir aqui com a questão da nuance e do contra-argumento. Muito bem, pessoal. Então isso é o que diz o lado republicano. Isso faz o Watergate parecer pequeno. É um dos grandes escândalos, uma conspiração traiçoeira. O Obama pediu para que aquilo fosse utilizado. E aí tem esse lado do argumento. As evidências foram aquelas divulgadas pela Tulsi Gabbard. Aqui a nossa responsabilidade é com você, não com nenhum dos lados dessa história, então a gente vai tentar te fornecer também o contra-argumento e você pode avaliar conforme a gente acompanha essa crise se desdobrando. Uma checagem de fatos que houve do Washington Post pontuava que se houve uma conspiração traiçoeira, isso envolveria até senadores que hoje estão no governo americano. Por exemplo, Marco Rubio também esteve envolvido em aprovar nos comitês do Congresso dossiês que falavam que houve tentativas
da Rússia de prosseguir com... Um dos relatórios que era aprovado na época que o Marco Rubio estava envolvido nisso aí como senador, falava que houve tentativas de hackear que não foram bem sucedidas em termos de urna, em termos de mudar a votação, e depois também que houve uma investida russa quando se fala de redes sociais, mas que não ficou comprovado qualquer tipo de conluio, qualquer tipo de envolvimento de fato com Trump. Isso é um dos pontos que foi trazido à tona pela checagem do Washington Post e por algumas das coisas que vêm aí à tona. Depois, a gente tem algumas reações de parlamentares democratas. O deputado Jim Himes e o senador Mark Warner, que é o vice-presidente da Comissão de Inteligência do Senado, disseram que esses documentos divulgados pela Tulsi Gabbard eram uma mentira perigosa. Warner acusou a diretora, então, de tentar manipular dados e politizar o cargo para reforçar teorias conspiratórias ligadas a Trump. Esse é o argumento que veio por parte dos democratas. Outra acusação que vem é que houve investigações anteriores que, mesmo aquelas que tentaram ser simpáticas à questão republicana, não conseguiram chegar a uma conclusão como essa. A checagem do Washington Post fala que isso é coisa fina comparado a grupos grossos e robustos de provas que afirmam que, olha, não é bem assim, não haveria base para chegar com processos envolvendo Hillary e Obama e por aí segue. Bem, a gente ainda não tem nenhum registro da Hillary ou do Barack Obama se manifestando a respeito do assunto. São algumas das questões que vêm à tona. Então, do lado republicano, do lado de Trump, um escândalo maior que o Watergate, motivo para ver gente na cadeia, incluindo aí Barack Obama, Hillary Clinton e o alto establishment democrata, por tentar, ao entender que não havia nada, inventar coisa para colocar ele, ou muito mal na opinião pública, ou até criminalmente envolvido em coisa grande. Do lado dos democratas, nada de novo, a investigação já tem coisas que foram anteriormente ditas, coisas que mesmo o senador Marco Rubio, quando estava envolvido nas investigações no Congresso, já teria validado, e ainda uma situação que fica na manga dos democratas como uma politização do sistema de justiça. São os dois lados do caso, conforme a gente tenta navegar esse cenário delicado, esse cenário complexo,